Olá, meus queridos, é com muito prazer que nós voltamos novamente com o nosso online campus para trazer a mensagem de Deus diretamente do coração de Deus para o seu coração. No meio dessa crise do Covid-19, temos procurado todos os domingos estar aqui sempre com a mensagem de encorajamento, de alimentação espiritual, para a sua vida ser edificada, para você encontrar forças e direção de Deus para viver esse momento difícil que o mundo está passando. Eu quero lembrar a vocês do nosso aplicativo da Igreja Brasileira Central Florida, que você acompanha toda a programação da Igreja Brasileira Central Florida aqui na palma da sua mão, e você manda também para nós a informação que você quer com o seu pedido de oração, né? Você faz seu pedido de oração aqui, lembrando que agora, no dia 1º dessa semana que estamos entrando, começa a temporada de furacão e você não vai poder ficar de fora dessas informações. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa história de furacão, né? Aqui no aplicativo da Igreja Brasileira Central Florida você tem tudo que é informação da NOAA, se vai ter furacão e se você precisa tomar alguma providência. Então, não deixe de baixar o seu aplicativo. Como é que você vai? Na Apple Store ou na Google Play Store, você vai e procura Igreja Central Florida. Aplicativo Igreja Central Florida. Ok? Quando começou o momento de reclusão, de distanciamento social do Covid-19, eu lembro que eu trouxe uma mensagem que, na parte dessa mensagem, eu dizia que o Covid ia ser um momento em que nós iríamos ver surgir o melhor das pessoas, mas, infelizmente, também a gente ia ver surgir o pior das pessoas. Essa semana, os Estados Unidos e o mundo foram abalados com mais um evento de racismo que despertou muita ira e está gerando muita confusão aqui nos Estados Unidos. Mas todos nós sabemos que o racismo, que o preconceito, que a xenofobia já acontece há milhares de anos. Não é novidade. Porém, nesse momento em que o mundo está muito estressado, que o mundo está cheio de polarização, é não aceitável, mas nós entendemos que tem todos os elementos para que o preconceito ele possa brotar de uma maneira mais generalizada e muito forte. Quero dizer a vocês, antes de começar a mensagem, que eu também sou alvo de preconceito. Eu, há 38 anos, me converti, e a minha conversão foi uma conversão muito diferente da maioria das pessoas, porque foi uma conversão racional. Eu estudava para fazer astronomia e, lendo a Bíblia, eu cheguei à conclusão de que a Bíblia é um livro verdadeiro pelas evidências científicas que eu encontrei na Palavra de Deus. Então, eu creio na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, acredito no criacionismo, prego sobre o criacionismo, mas eu tenho uma visão um pouco diferente de algumas partes mais fundamentalistas que existem em todas as religiões. Por exemplo, eu creio profundamente que o homem foi na Lua, eu creio na criação, mas a Terra sendo datada, como a gente chama, criacionismo da Terra Antiga e não da Terra Nova, e porque a gente tem uma posição bíblica, porém diferente de muitas pessoas, sofremos muito preconceito, sofremos muito ataque, muita falta de respeito. Hoje, quando a gente prega sobre um valor cristão, quando a gente diz que a gente concorda ou não concorda com alguma coisa baseada na palavra de Deus, essa mídia social, que é uma bênção para transmitir a palavra de Deus, é também um lugar onde as pessoas acham que têm o direito de atacar as outras, mostrando na realidade aquilo que está no coração de cada um. Salomão disse que o homem fala daquilo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E eu poderia
parafrasear Salomão dizendo que a internet fala daquilo, o dedo digita aquilo que o coração está cheio, né? Então, mais ou menos assim. Hoje, eu quero falar sobre uma fé que mostra respeito para todo mundo. Gente, você pode ter a sua fé, mas quando essa fé é uma fé cristã, ela precisa mostrar respeito por todo mundo. Respeito não significa que você vai concordar com todo mundo, mas respeito é aquilo que você mostra. Respeito é aquilo que você mostra para as pessoas, mesmo que você não concorde com ela. Então, nós estamos vivendo no meio de uma pandemia. O Brasil e os Estados Unidos estão muito polarizados, então se você usa máscara é porque você não tem fé em Deus, então aquele que não usa máscara, ele combate quem usa máscara, quem usa máscara combate a quem não usa máscara, e aí nós estamos vivendo nesse tempo da pandemia com essa questão da falta de respeito e muitas vezes de palavras agressivas, obscenas, radicais, destrutivas, que com toda certeza não provém de um coração cheio do Espírito Santo. Então, essa série que a gente está pregando é a série Como Desenvolver uma Fé que Funciona, e hoje nós vamos falar sobre a fé que mostra respeito ao próximo. Eu quero primeiro fazer uma definição sobre o pecado da parcialidade, né? Quando nós tomamos partido, né? Mostrar favoritismo para alguma pessoa ou para algum tipo de pensamento, e também mostrar preconceito contra outras pessoas, né? Então, parcialidade é um pecado baseado no preconceito, que mostra favoritismo, que mostra racismo contra determinado grupo a favor do outro. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, e eu quero ler junto com vocês, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem recebe peitas, né? Então, a Bíblia diz que Deus olha para todos de igual maneira, todos grandes e pequenos vão encarar o juiz, né? Então, Deus não faz acepção de pessoa por causa de nacionalidade, por causa de religião, por causa de cor de pele, por causa de raça, língua, tribo, nada disso, né? E Salomão disse em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7, que o nosso Deus não tolera injustiça, a parcialidade e a corrupção. Então, Deus não se alegra, ele não tolera nenhum tipo de injustiça, de preconceito ou de corrupção. Agradar a Deus é você se fugir dessas três coisas, né? Da corrupção, da injustiça e da parcialidade. Vou contar uma coisa como pastor para você. Muitas vezes nós estamos fazendo um trabalho sério, pastoral, mas as pessoas têm esse pecado muito enraizado, que elas fazem acepção de pessoas. Então, como se funciona? Dependendo do número de membros que um pastor tem na sua igreja, dependendo do tamanho da sua igreja, as pessoas respeitam mais determinados pastores do que outros. Determinados pastores que têm mais número de membros na igreja são mais chamados para pregar para outros pastores. E muitas vezes isso acontece também nas igrejas. As pessoas que têm mais dinheiro são colocadas em evidência na frente daqueles que têm menos dinheiro. E o nome disso é fazer acepção de pessoas, separação de pessoas. Algo que a Bíblia condena profundamente. Em Tiago, é um texto longo que eu vou ler para vocês, Tiago capítulo 2, do versículo 1 ao 9, está escrito o seguinte: Meus irmãos,
Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e com um traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e você atentar mais para o que vem com traje esplêndido, e lhe disseres, senta aqui num lugar de honra, e disseres ao pobre, fica aí em pé, ou senta debaixo dos cabelos dos meus pés, não fazeis vós, porventura, distinção entre vós mesmos? E não vos tornais juízos motivados de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazer os ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas se você desonra o pobre, porventura não são os ricos os que vos oprimem e que vos arrastam aos tribunais? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamados? Todavia, se você está cumprindo a lei real, segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Né? Então, a gente tem aí claríssimo, muito claro, cristalino, que esse negócio de tratar uma pessoa porque ela dá mais dinheiro para uma igreja, melhor do que aquele que não dá ou não pode fazer nada, que é fazer acepção de pessoas, seja ela pastor, político, qualquer pessoa, é um pecado condenado profundamente na palavra de Deus. E eu quero dizer para vocês pelo menos 4 razões porque Deus odeia o preconceito. A expressão é essa: pecado, preconceito é pecado, Deus odeia o pecado, e como preconceito é pecado, Deus também odeia o preconceito. Tá bom? Então vou dizer 4 razões para você, vou ler junto aqui com a palavra de Deus, para que você possa nos acompanhar nisso. Primeiro, o preconceito, Deus odeia o preconceito porque o preconceito questiona a criação de Deus. Deus criou todas as coisas. Ele criou todas as cores de flores, ele criou todas as raças, todos os povos, ele criou a diversidade entre os animais, entre as frutas, entre os peixes. Deus fez o mundo do jeito que ele quis fazer. Mas quando uma pessoa é preconceituosa, ela elimina o todo e privilegia uma parte. Vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, o que está escrito na palavra de Deus. E de um só, Deus fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, Deus criou todas as raças. Deus criou todos os povos. Deus criou toda a natureza. Deus criou o que ele achou que ele tinha que criar. E quando uma pessoa quer privilegiar uma parte ao invés do todo, ele está questionando a criação de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: pois quem te diferença? E que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não houveras recebido. Né? Então, Deus está perguntando, ele dá o dom a todo mundo, e por que tem essa diferenciação? Por que tem esse preconceito? Gente, a gente vê preconceito em inúmeras formas. Por exemplo, entre o povo de Deus existem os dons, e aí se você não tem o dom que todo mundo diz que tem, você é visto diferente como uma pessoa menos cristã. Por exemplo, eu disse antes que eu tenho um viés científico, eu acredito que o homem foi na Lua, e uma pessoa
certa vez disse que eu creio em ensinos da nova era, porque o homem nunca foi na Lua, porque a Terra não é redonda, a Terra é plana. Então, a gente está vivendo esse tempo de falta de respeito. As pessoas vão nas mídias sociais e elas criticam, e elas ofendem, e elas se dizem cristãs, mas esse preconceito está questionando a forma como Deus criou todas as coisas. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Nós temos dons e talentos diferentes. As pessoas são diferentes, têm diferente forma de pensar. E quando nós somos racistas, nós estamos dizendo que Deus criou não é bom. O que eu quero é que é bom. O que eu acho que é certo é que é bom. E isso é um pecado. O preconceito também é um sinal de ignorância. Deus odeia o preconceito porque ele é um sinal de ignorância fortíssimo. E lá na primeira carta de João, na primeira epístola de João, nós vamos ler juntos. Às vezes a nossa Bíblia fica aqui um pouco grudada. Em 1 João, capítulo 2, versículo 11, diz assim: mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, João está dizendo que quando nós temos preconceito, nós estamos cegos. Não sabemos para onde estamos indo, porque estamos nas trevas. E quem está nas trevas é porque é ignorante, ele ignora a verdade de Deus. E aí, Tiago, capítulo 2, no capítulo 3, no versículo 17, diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, é muito triste o preconceito. Mas o que nós estamos vendo, apesar de nós estarmos no século XXI, é que existe uma tendência pecaminosa no mundo, porque o amor está se esfriando, mas, paradoxalmente, quem está nessa tendência diz que está amando mais. Então, nós temos visto um movimento de separação de raças, para ter igrejas de diferentes raças. Nós temos visto movimentos em que as pessoas se dizendo cristãs, evangélicas, credoras da palavra de Deus, pessoas que creem na palavra de Deus, levantando bandeiras de divisão do corpo de Cristo, usando ensinamentos seculares que vão profundamente contra aquilo que a palavra de Deus diz. E o porquê disso? Ignorância. O preconceito também, ele é um pecado porque ele vai contra o grande mandamento. A Bíblia diz: amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você tem preconceito, você está indo contra o grande mandamento. E eu quero ler para vocês em Gálatas, no capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz assim: pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumeis uns aos outros. E voltando em Tiago, no capítulo 2, versículo 8, ele diz o seguinte: todavia, se está cumprindo a lei real, segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você faz isso, você está fazendo bem. Então, o preconceito, ele é um pecado. Deus detesta o pecado, porque o pecado do preconceito vai contra o grande mandamento. O grande mandamento diz que nós temos que amar ao nosso próximo. Não importa o país que ele nasceu, não importa a classe social que ele tem, não importa a raça que ele tem,
não importa a língua que ele fala, não importa nada. Quando nós amamos ao próximo, nós estamos fazendo o que é da vontade de Deus. E quando nós escolhemos o próximo que nós vamos amar, nós estamos agindo com preconceito e não podemos cumprir profundamente aquilo que ensina o grande mandamento. E quarta e última razão, porque Deus detesta o preconceito, é porque o preconceito é um pecado seríssimo. Um pecado seríssimo. Em Tiago, capítulo 2, versículo 9, diz: mas se fazer acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Então, o preconceito é um dos pecados que te faz ser colocado junto com as pessoas que eram transgressoras da lei. E hoje, muitos países evoluídos colocaram o preconceito na sua Constituição, na sua lei, no seu Código Civil, para que ele realmente seja combatível. Então, o maior problema do preconceito, do racismo, é que ele é pecado. E se você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa pedir a Deus que limpe o seu coração do pecado, que limpe o seu coração dessa motivação maligna que é separar as pessoas umas das outras, privilegiar uma pessoa acima da outra. Em Romanos, capítulo 14, versículo 10, diz assim: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Porque todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. A Bíblia fala que todos os povos, todas as raças, todas as pessoas hão de comparecer diante do tribunal de Cristo, porque Deus, ele é justo e verdadeiro, Deus criou todas as pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, então todos vão comparecer diante de Deus. E eu fico muito triste, como pastor, quando eu vejo, principalmente no meu país, uma tendência forte de se dividir a Igreja de Jesus Cristo, criando igrejas diferenciadas da outra por causa da classe social, por causa da raça, por causa da cultura, por causa dessas coisas. Como nós podemos tirar essa raiz de preconceito da nossa vida? Nós vamos falar isso muitas vezes em outras mensagens, mas hoje nós vamos falar sobre o primeiro passo, para a mensagem não ficar muito comprida. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz o seguinte: mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então a primeira dica de hoje é: olhe para as pessoas com os olhos de Deus. Olhe para as pessoas como Deus olha para elas. Meus queridos, não se deixe enganar. Deus não olha para você porque você tem um diploma na parede. Deus não olha para a sua conta bancária. Deus não olha para a sua raça, para a sua cor, para a sua língua, para a sua cultura, para a sua nacionalidade. Deus olha para você porque você é uma criatura. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. E quando a igreja primitiva achou muito que o evangelho era só para os judeus, Deus deu a revelação a Pedro, dizendo que o evangelho também era para os gentios, porque o que a gente vê é que a igreja, logo no início, por ser parte e ser composta de seres humanos, ela estava ficando exclusivista. E a igreja não pode ser exclusivista, a igreja não pode ser de uma categoria, a igreja não pode ser de uma raça, a igreja não pode ser de uma classe social. A igreja é a igreja de Jesus, é a igreja de todos nós.
Em João, capítulo 7, versículo 24, assim está escrito: não julgueis pela aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Né? Então, quando uma pessoa quiser aceitar o evangelho na sua igreja, não julgue a pessoa pela aparência, mas julgue se ela está com o coração dobrado, se ela está querendo seguir a palavra de Deus, se ela está querendo seguir o evangelho sério, se ela está querendo transformação na sua vida, se ela está querendo seguir a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Em Atos capítulo 10, versículo 28, diz assim, logo no início da igreja primitiva, eu citei agora mesmo, e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devemos chamar comum ou imundo. Isso aconteceu no início da igreja. Deus já deu um chacoalhão na igreja, dizendo: a igreja é uma nova comunidade. A igreja não pode fazer acepção de pessoas. A igreja é para todo mundo. E esse foi um dos momentos fantásticos, porque mais adiante, no mesmo capítulo 10, versículo 34 e 35, diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Bom? Então, isso é o que é a vontade de Deus. E o plano de Deus para colocar todo mundo junto, todas as nações, todas as raças, todas as tribos, é 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 13 até o 27. Vou ler com você, tá bom? Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Pois em um só Espírito fomos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não preciso de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são os mais necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrosos, a esse revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padecer, todos padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Palavra de Deus, meus irmãos. Nós temos que, nesse momento, voltar os nossos olhos não para o que dizem os partidos políticos de esquerda ou de direita, não para o que diz uma pessoa que você admira muito, mas nós temos que voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Vou dizer uma coisa para vocês. O ano passado, eu estava aqui nos Estados Unidos e vi um congresso que ia acontecer da minha denominação batista no Brasil, congresso de jovens, e eu resolvi me pronunciar porque eu vi naquele congresso o DNA de uma situação de extremo preconceito neste momento, nesse clima que o nosso país e o mundo está de polarização. Eu
sempre defendi que a igreja precisa ser separada do Estado e que nós temos valores bíblicos. O batista respeita toda denominação religiosa, todas as religiões, a liberdade de expressão de todos, mas nós não praticamos o ecumenismo. Nós não misturamos as estações. Nós temos a nossa maneira de crer, as outras religiões têm as suas maneiras de crer, mas nós não praticamos o ecumenismo. Por que nós não praticamos o ecumenismo? Essa era a bandeira da igreja há 30 anos atrás, 20 anos atrás, e continua o que está na Bíblia. Nós precisamos fazer a acepção daquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. E algumas religiões, elas não são monoteístas. Algumas religiões não são fundamentadas no cristocentrismo, naquilo que Jesus ensinou para nós. Então, quando no meio do povo de Deus isso acontecia, Paulo falou sobre isso, se levanta alguém que não tem os ensinos de Cristo, ele não pode ensinar para a igreja de Cristo. Então, quando eu me pronunciei durante aquele congresso, eu fui chamado de racista. Então, você veja bem, o chamado de racista, então me chamaram que eu estava privilegiando uma parte da igreja e a outra. Não, não é preconceito. Nós não vamos também em outras igrejas de outras correntes religiosas ou santuários pregar. Eu não tenho conhecimento de nenhum pastor em nenhum centro de espírita, nenhuma sinagoga, nenhuma igreja católica, nenhum centro de candomblé ou centro espírita, não tenho consciência disso. Como também não é do comum assentamento da doutrina batista, da Convenção Batista Brasileira, daquilo que nós ensinamos no seminário, que a recíproca seja verdadeira, que aconteça isso com as igrejas batistas ou com qualquer ajuntamento de membros da igreja batista. Mas isso, gente, não é preconceito. Isso é a defesa da sua fé. Então, quem crê numa coisa precisa fazer a apologética, a defesa daquilo que crê. E nós temos o direito de fazer isso, sem ofender as pessoas, sem dizer palavrões, sem maltratar as pessoas, porque nós cremos no Evangelho, o Evangelho é para todo mundo, e assim nós praticamos. Mas, paradoxalmente, eu fui chamado, xingado, rotulado, perseguido, ameaçado, em nome de uma suposta fé em Jesus Cristo e em nome de um suposto amor às Escrituras e em nome de uma suposta bandeira que estava ensinando os ensinos de Jesus Cristo. Então, eu estou dando esse testemunho para falar com você como nós estamos vivendo em tempos difíceis. E, novamente, Deus, ele detesta o racismo, o xenofobismo, a acepção de pessoas. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 28, diz assim: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto foste batizados em Cristo Jesus, vos revestiste de Cristo. Presta atenção. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Que maravilha! Quando nós focamos os nossos olhos para aquilo que diz a palavra de Deus, para aquilo que a palavra de Deus nos coloca como regra de fé e prática, para aquilo que a palavra de Deus nos diz que nós temos que focar. Você não tem que agradar a mim, você não tem que agradar a nenhum partido político, você não tem que agradar a nenhuma corrente, você tem que agradar a Cristo, e você é convidado pela palavra de Deus a seguir os ensinos da palavra de Cristo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 11, terminando a mensagem de hoje, diz assim: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo livre, mas Cristo é tudo em todos. Meus queridos irmãos,
nós estamos vivendo dias difíceis. Eu, hoje, gravando essa mensagem, tinha acabado de assistir um noticiário da violência que está surgindo muito forte por causa de um crime que foi notadamente racista. E aí, violência gera violência. A toda ação, diz a física, corresponde a uma reação de igual módulo e sentido contrário. E a gente também fala para muito brasileiro. Nós precisamos orar pela nossa nação, nós precisamos orar pelo nosso mundo. Nós precisamos porque o mundo está no maligno e esse momento em que já é tão conturbado o Covid-19, esse momento que já é tão difícil a gente estar convivendo, esse momento que nós precisamos transmitir o amor de Cristo, porque tem tanta gente precisando de ouvir a palavra de Cristo, tantas pessoas precisando aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. Como que a gente pode fazer isso? Mostrando uma fé que respeita todo mundo. Deixa eu contar para vocês um testemunho. Eu tinha um sonho muito grande de ser pastor em uma cidade pequena do interior no início do meu ministério. Então Deus me deu a oportunidade de eu ser pastor numa cidade de 18 mil habitantes. Cidade de Carmo, no interior do Rio de Janeiro, divisa com Minas Gerais. Que felicidade foi ter o meu primeiro ministério ali naquela cidade. Então, eu tinha assim o desejo, e quando eu chegasse nessa cidade, eu ia me apresentar para o delegado, eu ia me apresentar para o juiz, para o prefeito, porque eu ia ser o pastor da cidade. Não o pastor de mais uma igreja na cidade, mas a primeira igreja batista da cidade. E assim eu fiz. Eu fui me apresentar para o prefeito, eu fui me apresentar para o juiz, para o delegado, e fui muito bem recebido por todos, mas uma semana depois que eu tinha me apresentado para o prefeito da cidade, que hoje é um amigo, é um irmão em Cristo, a sua mamãe cometeu suicídio. E, na época, era um paradigma da Igreja Católica não fazer o culto, a celebração fúnebre, a encomendação do corpo, que é uma doutrina católica. Eu fui àquele velório e lembro como se fosse hoje. Eu pedi a Deus uma oportunidade de pregar a palavra de Deus. E lá, pelo meio do velório, alguém chegou perto de mim e falou: pastor, o senhor pode encomendar o corpo? E eu respondi: olha, nós pastores oramos pelos vivos, para Deus consolar o vivo, mas nós não encomendamos o corpo. E aí, me deram a palavra, eu transmiti o recado da palavra de Deus para os corações lutados, tristes, a palavra de Deus para acalentar o coração de uma família que teve uma perda tão trágica. E eu quero dizer a vocês que naquele momento, Deus estava usando essa experiência para abrir uma das maiores portas de evangelização que eu tive na minha vida. Porque a partir daquele momento, o pastor da Igreja Batista daquela cidade de Carmo pregou em inúmeros sepultamentos de pessoas que não eram da igreja, levando a palavra de Deus, o conforto, pregou em inaugurações, pregou em escolas, pregou em diversos lugares, e até o padre da cidade passou a me respeitar, porque via que, apesar de eu pregar o evangelho focado na pessoa de Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, eu não desrespeitava as pessoas de outras religiões. Então eu estou dando um testemunho para vocês, porque isso foi um diferencial, uma lição muito grande na minha vida. Eu hoje continuo pregando o evangelho, hoje, para um sem número de pessoas, eu não consigo dimensionar o número de pessoas que ouvem a minha mensagem, mas sempre com respeito, com amor, embora
a crença cristocêntrica seja muito diferente de outras crenças religiosas. Embora nós cremos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e algumas religiões dizem que todo caminho leva a Deus, embora hajam diferenças, nós pregamos para todos, para ricos, para pobres, para pessoas de todas as nacionalidades, de todas as raças, de todas as nações. E quando a gente vê o mundo tão polarizado, quando a gente vê pessoas que vão na linha, nas redes sociais de um pastor e o criticam, e o maltratam, e o escarnecem daqueles que têm princípios e valores cristãos, é muito triste ver que o nosso mundo ele carece muito de oração, porque nós estamos vivendo dias parecidos com dias da Idade Média. Eu quero terminar essa mensagem conclamando você que ouve a palavra de Deus. Tenha a sua fé, tenha os seus valores. É tempo de nós realmente estarmos fundamentados na pedra fundamental que é Jesus Cristo. Mas saiba que as pessoas pensam diferentes, saibam que as pessoas têm opiniões diferentes, saibam que as pessoas têm teologias diferentes da nossa. E a melhor maneira de você mostrar que elas estão indo para o caminho errado é você mostrando o amor de Cristo. E eu digo para você, funciona muito. Quando você prega a palavra do amor, a palavra de Jesus Cristo, e ora pelas pessoas para que a mente delas seja iluminada pelo Espírito Santo de Deus. E essas pessoas venham aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Quero orar com você agora, terminando a mensagem de hoje, do coração de Deus para o seu coração. Pai, tenha misericórdia de nós que ouvimos a tua mensagem agora. Tenha misericórdia do mundo, Pai, que está de cabeça para o alto. Nós estamos vendo tanta violência, tanto radicalismo. Nós estamos vendo igrejas sendo queimadas. Nós estamos vendo, Deus, o racismo, o xenofobismo. Deus, nós estamos vendo o liberalismo. Nós estamos vendo, Senhor Deus, o pecado superabundando no mundo. Nós sabemos, Pai, que é cumprimento da profecia. Mas os teus servos, eles não podem fazer acepção de pessoas. Nós estamos no meio da maior crise dessa era moderna, a crise do Covid-19. Pai, ensina a Igreja de Jesus Cristo a olhar para as tuas palavras. Pai, tenha misericórdia daqueles que acham que são os únicos que têm o nome escrito no livro da vida. Pessoas que colocam pedra de tropeço para os que não conhecem Jesus possam se converter através do teu amor. Pai, muito obrigado por cada um que me ouviu essa noite. Cumpra essa tua palavra e grava no coração de todos que me ouviram. É a minha oração e o meu pedido. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Agora e para todos sempre. Amém. Meus queridos, muito obrigado por terem acompanhado a nossa mensagem. Eu quero convidar você novamente a assistir agora há pouco, depois dessa mensagem, o nosso vídeo em que nós vamos mostrar como você baixar o aplicativo Igreja Central Florida. Eu tenho certeza que esse aplicativo vai ajudar na sua vida espiritual, a você estar em conexão com os propósitos de Deus e a você também ser discipulado quando você não está próximo de uma igreja aonde você mora. Deus te abençoe rica e abundantemente. É a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém.